Clique, clique, clique. Jack continuou apertando o botão no controle remoto, observando distraidamente os diferentes canais aparecerem antes de mudar novamente. Nada realmente passava durante os fins de semana. Surpreendentemente, nada além de programação paga e outros programas de TV que ele não gostava. Suspirando, o estudante universitário se levantou do sofá, indo até a mesa encostada na parede ao lado da cama. Ele já tinha terminado o dever de casa, terminando a maior parte na aula daquele dia. Ao contrário de seu colega de quarto, Jack conseguia terminar suas coisas rápido o suficiente para ter o resto do dia para si mesmo, para fazer o que quer que fosse. Ele não estava com vontade de jogar videogame. Realmente não queria dirigir para lugar nenhum. Tirando seu moletom preto da cadeira, Jack o vestiu e pegou as chaves do dormitório, enfiando-as no bolso depois de fechar a porta atrás de si. Uma boa caminhada pelo campus deve resolver o problema. O ar fresco geralmente o acalmava, se não o ajudava a pensar. Ultimamente ele estava se sentindo diferente. Ele sabia que não era seu corpo ou a faculdade em si. Ele não tinha namoradas com o que se preocupar. Ele apenas se sentia diferente sem nenhuma explicação. Isso lhe dava dor de cabeça. Ele estava pensando tanto. Jack esfregou as têmporas, empurrando a porta que dava para fora com o pé. Uma rajada de vento passou batendo a porta atrás dele. Eram cerca de 6 horas. O céu estava misturado com laranja e azul. Quanto mais o céu ficava, mais escuro ficava. O toque de recolher, surpreendentemente, era meia-noite. Ele nunca questionou isso em voz alta, mas sempre se perguntou por que era tão tarde. Normalmente o toque de recolher era por volta de 8, onde ele morava. Oi, Jack. O homem olhou para cima e viu uma das meninas da sua classe. Ele provavelmente saiu da sala, considerando que ainda estava com mochila no ombro. Jack deu um meio sorriso e levantou a mão para cumprimentá-la. Qual era o nome dela? Jenny Smith. Ei, Jenny, saindo da classe agora? Jenny sorriu e acenou com a cabeça, ajustando a alça. É bem tarde. O que fez você ficar tanto tempo? O sorriso da garota perdeu o brilho por uma fração de segundos antes de se reanimar. Só uma sessão de estudo. Temos provas finais chegando em breve, sabe? Melhor ficar ligado. Ela riu antes de colocar o cabelo atrás da orelha. O que você está fazendo aqui fora, afinal? Vai chover hoje à noite. Jack deu de ombros antes de olhar para o céu, sentindo o cheiro do ar em busca de umidade. Sim, choveria a qualquer momento. Só saí para tomar um ar fresco. Terminei de dever de casa na aula e outras coisas. Não estava com vontade de jogar videogame ou assistir TV, então vim pra cá. Jenny balançava a cabeça de vez em quando, mostrando a ele que estava prestando atenção, e sorriu novamente. Bem, você recuperou o fôlego, mas eu tenho que ir, te vejo mais tarde então. Antes que Jack pudesse responder com um adeus, a garota rapidamente passou por ele, seguindo a calçada ao redor do lado dos dormitórios. Jack levantou uma sobrancelha em curiosidade, sua mente fervilhando de perguntas, apenas para ser interrompido por uma gota de chuva, depois outra e outra. Merda, ele murmurou, correndo de volta para a porta para voltar para dentro, não querendo ficar muito encharcado na chuva. Outra batida na porta se levantou atrás dele. Jack começou a sacudir os dedos pelos cabelos, espalhando gotas de água por todo lugar. Enquanto limpava a chuva do rosto e enquanto voltava para o seu dormitório, Jack começou a procurar suas chaves nos bolsos, assobiando uma melodia aleatória enquanto subia os 2 lances de escada. Ouviu sua melodia ecoar em todas as direções. Era meio assustador, agora que ele pensava nisso. Onde estava todo mundo? Estava muito quieto para uma noite de sexta-feira. Geralmente, havia pessoas acordadas e por aí. Talvez muitos alunos ficassem para trás para as aulas particulares. Talvez alguns tinham ido para casa no fim de semana. Talvez as pessoas que estejam já na cama ou em seus dormitórios, sendo muito quietos. Jack suspirou enquanto começava a destrancar a porta, enfiando as chaves de volta no bolso depois que as portas se fechou atrás dele. E aí, Greg, você está aqui? Nada. Nenhuma resposta. Apenas o som da chuva batendo nas janelas. Acho que ele também está estudando. Essa é a primeira vez. Jack foi até a cama, se abaixando para se preparar para dormir. Ele tirou o moletom, chutou os sapatos e rolou para ficar de frente para a parede, sem se preocupar com as cobertas. Ele só queria dormir um pouco. Fechando os olhos, Jack começou a cochilar lentamente, a chuva praticamente o embalando para dormir.
Louvado seja Chernobog, pois suas mãos manchadas de sangue trarão salvação a todos nós. Ele nos levará para mais perto de nosso paraíso eterno. Ele é nosso Senhor e Salvador. Louvado seja Chernobog. Louvado seja Chernobog. Jack soltou um suspiro de ar de cortar o coração, acordando suando frio. Seus olhos dispararam de um canto para outro antes de se levantar de seu lugar. Ele ofegou, sentindo suas mãos tremerem com o sonho que acabara de ter. Jack olhou ao redor do seu quarto, aliviado que seu colega de quarto Greg estava em sua cama. Ele sabia que estava dormindo profundamente pelo ronco terrível que saía dele. Ele próprio ficou surpreso por conseguir dormir com isso. Exalando lentamente pela boca, Jack se levantou da cama, cambaleando até a mini geladeira do outro lado do quarto. Sua mente agitava perguntas. Que tipo de sonho foi esse? Ele nunca havia experimentado um tão real. Pegando uma garrafa de água da mini geladeira, Jack começou a engolir a água. Sem exportar, se acordaria Greg. Soltando um suspiro frio, Jack jogou a garrafa, agora vazia, na lixeira de reciclagem, agora indo para o banheiro. Ele parou na frente do espelho, as mãos segurando nas laterais da pia, enquanto se olhava. Ele estava pálido, os olhos quase injetados de sangue. Gemendo, ele abaixou a cabeça, lutando contra a vontade de vomitar. Cara, que porra! Ele murmurou, passando a mão na testa para enxugar mais suor. É isso que eu ganho por jogar esses jogos de terror de sobrevivência. Ele pensou consigo mesmo, sorrindo levemente enquanto começava a limpar a coisa toda. Se recomponha, Jack, foi só um sonho. Sonhos não se realizam. Você só jogou Silent House demais, só isso. Não é grande coisa. Apenas volte a dormir e descanse um pouco. Mais fácil falar do que fazer. Naquela manhã, Jack sentiu alguém sacudi-lo para acordá-lo. Cara, Jack, acorda, mano, você tem que ver isso. Jack soltou um gemido cansado e irritado debaixo das cobertas, puxando-as lentamente para baixo para ver o que Greg queria. O loiro sorriu e mostrou uma foto do seu telefone na cara dele. Adivinha quem transou ontem à noite? Era uma foto de uma garota de topless em seu colo, posando para a câmera. Ela parece bêbada, Jack murmurou sonolento, sua mão lentamente esfregando os olhos sonolentos. Greg soprou ar pelos lábios franzidos, revirando os olhos enquanto fechava o celular flip. Você está com ciúmes. Besteira, eu prefiro ter uma vida do que engravidar uma garota na faculdade. Muito bom, senhor, mas foda-se, eu uso proteção. Tanto faz. Jack começou a puxar as cobertas de volta sobre a cabeça, sentindo o peso do amigo sem erguer da cama. Ótimo, ele poderia voltar a dormir. Cara, eu tive um sonho tão estranho ontem à noite. Jack fez uma pausa quando sua mente processou a palavra sonho estranho e acordou instantaneamente. Sério? Eu também. Sobre o que foi? Greg deu de ombros, seus dedos voando pelos números do celular, formando uma mensagem para sua namorada. Eu tive um sonho onde minha avó inflou como um balão e começou a me perseguir como um mata-mosca gigante. O medo e a ansiedade de Jack diminuíram. Ele virou a cabeça para olhar para ele. Que diabos, cara? Greg riu depois de fechar o celular. Eu sei, certo? Odeio essa bruxa pra caramba. Não vai me surpreender se ela não gostar de mim completamente. Eu quebrei muita merda na casa dela quando criança. Jack revirou os olhos, puxando as cobertas completamente sobre a cabeça, querendo dormir mais. Greg olhou e levemente levantou uma sobrancelha. Você disse que teve um sonho, certo? Você se lembra? Jack ficou em silêncio, querendo que ele fosse embora logo. O loiro franziu a testa e começou a cutucar as costas de Jack com o pé. Vamos lá, diga. Eu sei que você está acordado. Eu tive um sonho com um cara pregando. E você disse que meu sonho é estranho. Eu nunca disse que seu sonho era estranho, mas é. De qualquer forma, continue. Greg levantou os joelhos, apoiando os braços nele enquanto ouvia. Jack suspirou e se levantou, sua salvação quente de sono. Havia um cara pregando sobre um cara chamado Chernobog, e que ele levaria todos ao paraíso com as mãos manchadas de sangue. Eles estavam vestidos com vestes estranhas e usavam essas máscaras estranhas. Jack olhou para seu amigo, observando-o dar uma olhada estranha. Mano, você jogou muito Silent House. Jack sorriu um pouco e deu de ombros, aliviado que seu amigo havia dito seus pensamentos na noite anterior. O que posso dizer? Eu amo jogos de terror. Jack passou a maior parte de sua manhã estudando para as provas finais, querendo resolver as coisas relacionadas à escola, antes que pudesse aproveitar seu fim de semana. Greg saiu para se encontrar com sua namorada, dizendo a Jack que voltaria por volta das 6.
Geralmente era aos domingos que os dois se sentavam juntos e jogavam um dos muitos videogames que tinham até a hora de dormir. Para Jack, claro, suspirando, ele virou a última página do seu pacote de anotações, memorizando sua caligrafia lentamente. De repente, uma batida na porta o tirou dos estudos. Jack virou a cabeça e olhou para a porta, então se levantou da mesa para atender. Abrindo-a, ele ficou surpreso ao ver Jenny parada na frente da porta. Oi, Jenny. Jenny sorriu e acenou. Oi, Jack. O que você está fazendo lá dentro é um sábado? Jack olhou de volta para sua mesa antes de se virar para a garota. Eu estou terminando meus estudos mais cedo para poder aproveitar o resto do dia relaxando. Jenny assentiu com a cabeça em compreensão e colocou as mãos nos quadris. Bem, tenho certeza de que você estudou o suficiente. Você deveria sair. Todo mundo está fazendo alguma coisa hoje. Jack suspirou mentalmente de alívio. Ótimo, então as pessoas estavam aqui hoje. Eu saio quando terminar, eu acho. Jenny riu e assentiu novamente. Hehe, ok. Vejo você mais tarde. Assim, o aluno saiu em um piscar de olhos. Jack sorriu um pouco antes de fechar a porta, voltando para sua mesa. Ele se sentou e começou a reler a página de anotações, mantendo tudo fresco em sua mente. Então ele percebeu como Jenny sabia onde era seu dormitório. Eles nunca conversavam realmente um com o outro, muito menos compartilhavam os números dos dormitórios. Isso meio que lhe deu uma sensação assustadora no começo. Mas então, seu lado realista pensou o contrário. Talvez ela tenha visto você entrar neste quarto uma vez sem se perceber. Talvez Greg tivesse dito a ela em qual quarto ele morava, e aconteceu que Greg e ele dividiam quartos. Balançando a cabeça em frustração, Jack esfregou as têmporas. Você está analisando tudo demais, Jack. Não precisa se preocupar com as coisas inúteis. Ele disse a si mesmo, passando os dedos pelos cabelos. Talvez ele tivesse terminado de estudar por hoje. Mais uma vez, ele pegou o moletom na cadeira e o vestiu de volta, junto com os sapatos antes de sair. Quando chegou ao fim da escada, sentiu-se respirar aliviado. Novamente, quando viu quantos alunos estavam de pé e por aí, ficou feliz em saber que não estavam ficando louco. Ele observou algumas pessoas jogando bola, jogando futebol ou beisebol. As meninas estavam amontoadas em grupos do lado de fora, falando sobre Deus sabe o que. Não que ele se importasse. Ele estava feliz em ver as pessoas. Nesse momento, uma mão surgiu em seu ombro. Jack olhou para trás e viu que era ninguém menos que Jenny, mais uma vez. Oh, ei Jenny, a garota sorriu. Hehe, você está fora daquele quarto escuro. Seguiu meu conselho para sair, hein? Jack sorriu nervosamente, dando um aceno ou dois. Você deveria sair comigo e meus amigos. Vamos dar uma volta na floresta. Jack levantou uma sobrancelha questionadora. Pra quê? Jenny riu. Estamos só saindo da nossa casa. Vamos, não seja covarde. Jack se sentiu um pouco hesitante no começo, mas ele lentamente se recuperou e concordou em segui-lo. Jenny o agarrou pela mão e começou a puxá-lo, certificando-se de que ele estava perto. Viva! Vamos para a caverna! Caverna? Jack perguntou, observando a floresta crescer a cada passo. Nosso ponto de encontro, bobo. Sarah o encontrou no começo do ano, então decidimos fazer dele um ponto de encontro para nós. Nós? Jack perguntou novamente, olhando por cima do ombro, observando a escola lentamente ser consumida pela floresta. Eu, Sarah, Bob, Fred e Luna. Você faz muitas perguntas. Jack não conseguia evitar uma risada nervosa. Desculpe, não foi minha intenção. Estou tendo um fim de semana difícil, só isso. Jenny olhou para ele e sorriu. Tá tudo bem, todos nós temos nossos dias. Conforme os minutos passavam, os dois andavam pelo que parecia ser um caminho invisível que só Jenny conseguia ver. Jack não conseguia deixar de começar a se preocupar. Ele estava prestes a abrir a boca para fazer outra pergunta, até que a garota soltou sua mão, socando os punhos no ar. Chegamos! Ela cantou, correndo na frente do garoto. Jack olhou para cima e viu uma caverna bem grande ao lado de um riacho balbuciante. Ele observou duas garotas e garotos aparecendo de dentro dela, cumprimentando Jenny alegremente, até que eles viram Jack. Seus sorrisos desapareceram e eles começaram a se inclinar para Jenny, sussurrando enquanto mantinham os olhos nele. Jack se sentiu um pouco nervoso, sentindo como se não devesse estar ali, e que deveria estar de volta ao seu dormitório jogando Silent House. Mas Jenny olhou para trás também, gesticulando para que ele se aproximasse como se estivesse tudo bem. O moreno respirou fundo antes de se aproximar.
olhando para todos menos para Jenny. Todos eles ainda não pareciam satisfeitos, apesar dos sorrisos forçados. Ei! Jack levantou uma mão acenando. Sarah olhou para eles antes de cruzar os braços. Oi, ela disse sem rodeios. Ei, disse Bob e Luna. E aí? Fred sorriu, enfiando as mãos nos bolsos. O que ele está fazendo aqui, Jane? Achei que seria só você. Jenny revirou um olho com a declaração de Sarah e colocou um braço em volta de Jack, sua mão livre dando um tapinha em seu peito. Achei que seria legal se você conhecesse o Jack. Ele é um cara muito legal, sério. Luna e Bob se entreolharam enquanto Fred assentia. Ouvi falar dele, aluno nota A, garoto inteligente. Fred foi até Jack e começou a levá-lo para dentro da caverna, falando sobre que tipo de videogame ele gostava, deixando o grupo do lado de fora. Sarah atirou punhais em Jenny. Jenny deu um olhar feio de volta. Que diabos você pensa que está fazendo, Jim? Você não pode deixar estranhos entrarem. Ele não vai descobrir nada. Seja legal para variar, Sarah. Sarah olhou feio, então resmungou baixinho, seguindo Fred. Luna e Bob se entreolharam antes de entrarem também. O grupo se acomodou lá dentro. Todos se amontoaram em volta de uma fogueira em um círculo. Jack sentou-se entre Jenny e Fred, enquanto os outros completavam seu pequeno círculo. Jack se sentiu desconfortável, especialmente com Sarah dando olhares sujos de vez em quando. Mas, surpreendentemente, a noite não foi tão ruim. Todos puderam conhecê-lo um pouco mais, fazendo perguntas e falando sobre o que gostavam de fazer. Falando sobre a escola e os exames. Jack olhou ao redor da caverna enquanto falavam. Era legal lá dentro. Eles tinham mesas e escrivaninhas, lugares onde colocavam livros. Eles já até tinham um compartimento para a comida. Era realmente como um lugar para ficar. Acho que não me preocupei com nada. Jack pensou, sorrindo para comentar o que Fred fez. Houve um repetido estrondo de trovão à distância, fazendo o grupo olhar para a entrada da caverna. Outra tempestade? Sarah reclamou, levantando-se com uma mochila sobre o ombro. Estou indo embora, a última coisa que quero é ser pega na tempestade. Tchau. Sarah se virou e correu até sua bicicleta apoiada em uma árvore. E voltou para a escola. Luna e Bob se levantaram juntos. Nós também vamos. Não queremos nos molhar. Nós vemos você mais tarde, ok? Luna disse sorrindo para Jack e os outros. A dupla puxou suas mochilas do chão, correndo para tentar vencer a tempestade. Fred não se moveu. Vou ficar aqui um pouco, tem algumas coisas que preciso trazer de volta. Vocês podem ir na frente se quiserem. Jack olhou para Jenny antes de se levantar a um banco. Sim, eu também vou voltar. Greg provavelmente voltou e pode estar se perguntando onde estou. Jenny sorriu para ele e assentiu. Ok, vou ajudar Fred. Só siga o mesmo caminho de volta para a escola. Vejo você mais tarde, Jack. Jack sorriu e acenou para os dois. Ele também saiu da caverna e entrou na floresta. Não deveria ser muito difícil voltar, se ele seguisse Luna e Bob de longe. Uma hora se passou, Jack começou a destrancar a porta do dormitório com suas chaves, abrindo a porta para encontrar Greg em seu laptop no sofá. Greg olhou para cima e sorriu. E aí, Jack, onde você estava? Ele perguntou, surpreso que Jack tinha saído completamente. Fui convidado para dar uma olhada em uma base secreta na floresta atrás da escola. Ele respondeu, fechando a porta atrás de si enquanto começava a tirar os sapatos. Greg levantou uma sobrancelha fechando seu laptop. Sério? Convidado por quem? Você conhece aquela garota Jenny na nossa primeira aula? O sorriso do Greg desapareceu lentamente. Cara, ela é estranha. Jack franziu a testa em confusão. O que você quer dizer com ela é estranha? Estranha como? Greg desviou o olhar nervosamente antes de responder. Você sabe que tipo de merda ela lê? Ela tem tipo livros e mais livros sobre esses cultos bizarros. Não tô brincando. Jack revirou os olhos antes de ir até sua cômoda. Cara, eu tô falando sério, você provavelmente não deveria sair com ela. Pessoas que leem essas coisas são doidas da cabeça. Tanto faz. Jack respondeu remexendo suas roupas. Vou tomar um banho. Temos outra tempestade chegando. Greg piscou e olhou de volta para a janela. Ah, cara, sério? Eu ia sair com a Gabi hoje, à noite. Ele gemeu tristemente, observando as nuvens se transformarem em um cinza profundo. Jack riu do amigo antes de entrar no chuveiro. Jack, acorda, Jack. Jack sentiu Greg sacudi-lo gemendo de raiva. Hã? O quê? O que foi?
Ele perguntou, olhando para um Greg nervoso. Greg olhou para a janela. Cara, alguém está lá fora na floresta acendendo fogueiras. Jack esfregou os olhos com a palma da mão. Fazer o quê? Alguém está lá fora acendendo fogueiras, olha! Greg olhou e tirou da cama, apontando para a floresta. Jack suspirou, ainda esfregando os olhos antes de olhar para a janela. Para sua surpresa, havia uma fogueira acesa, mas era bem no fundo da floresta, quase na área onde ficava a base selecionada de Jenny. Bem, que se dane, tem uma fogueira, ele murmurou, notando que a tempestade havia parado. Que horas são? 2 da manhã. Deveríamos ir dar uma olhada, parece que é onde fica o pequeno esconderijo deles. Greg lançou ao Jack um olhar assustado, de você tá louco? O quê? Tenho certeza de que há uma explicação perfeitamente boa para alguém estar lá fora acendendo fogueiras. É, para cultos. Jack lançou um olhar para ele. Cara, supera isso, não existe culto nenhum. Eu chamo isso de besteira. Eu não vou. Jack sorriu. Você é covarde? Ele perguntou, observando Greg ficar nervoso. Cara, sério, não vá. A última coisa que você quer é se meter em problemas. Jack revirou os olhos. Tanto faz, eu vou dar uma olhada. Se houver algo errado, vou relatar ao diretor. Jack tirou o pijama, vestiu jeans, uma camiseta azul, junto com seu moletom preto e sapatos. Tirando a lanterna de emergência da gaveta da mesa, Jack foi até a porta. Vejo vocês em breve, ele gritou, observando Greg balançar a cabeça. A curiosidade matou o homem-gato, matou o gato, ele gritou de volta, observando a porta se fechar. Jack puxou o capuz sobre a cabeça e começou a descer as escadas. Provavelmente era apenas Jenny e seus amigos no local tarde da noite. Quero dizer, muitas pessoas fazem isso, certo? No segundo em que ele saiu, Jack sentiu o ar mudar de normal para úmido e frio. Ele começou a caminhar em direção à floresta, usando a lanterna o máximo que podia para seguir o caminho que Jenny o levou no dia anterior. Jack começou a ficar nervoso, ouvindo os sons da vida noturna da floresta. Calma, agora, Jack. Não há absolutamente nada que possa machucá-lo nessa floresta. Nada. Minutos se passaram, enquanto Jack finalmente começou a se aproximar da caverna que Jenny lhe mostrou antes. Ele podia ver a luz fraca de longe e conversando. Conversas altas, mas não parecia Jenny ou Bob, ou qualquer outra pessoa do grupo. Quanto mais perto ele chegava, mais clara a voz. Desligando a lanterna, Jack espiou ao redor de uma árvore. O que ele viu o abalou profundamente. Lá parado do lado de fora da caverna, havia um grupo de pessoas vestidas com túnicas. A julgar pela altura, eram estudantes, homens e mulheres. Todos usavam túnicas pretas e máscaras azuis sem boca, com grandes buracos sem olhos. Um deles começou a subir em um pódio. Ele levantou as mãos no ar. Obrigado, meus irmãos e irmãs, por se juntarem a mim nesta noite das noites. Esta noite é a noite em que invocaremos Nosso Senhor e Salvador, Chernobog. O grupo abaixo dele gritou e gritou coisas como Louvado seja Chernobog e todos salvem Chernobog. Esta noite é a noite em que Chernobog escolherá seu sacrifício, aquele que nos levará ao paraíso e nos libertará deste inferno. O grupo de estudantes começou a aplaudir, cantando o nome de Chernobog. Jack balançou a cabeça em descrença, lentamente se afastando da árvore atrás de qual se escondia. Meu Deus, realmente há um culto? Ele murmurou. Jack se virou para correr de volta para a escola, apenas para ser parado por Jenny, que estava parado lá o tempo todo. Jenny! Graças a Deus que você está aqui. Jack correu até ela. E há esse culto, nós temos que contar a alguém. Jenny sorriu. Culto? Não existe culto, Jack. Você está apenas exagerando. Ela riu, sentindo de repente Jack sacudi-la pelos braços. Não! Escuta! Precisamos sair de... As palavras de Jack foram cortadas por uma pedra contra sua cabeça. Seus olhos tremeram levemente, tropeçando para trás antes de cair no chão com um baque. Figuras borradas começaram a circular ao redor dele, enquanto ele observava Jenny sorrir para ele. Então tudo ficou escuro. Jack acordou com um balde de água fria sendo despejado sobre sua cabeça, sangue escorrendo pela lateral de sua cabeça até sua orelha e lateral do seu rosto. Ele estremeceu, sentindo sua cabeça latejar de dor. No segundo em que se lembrou da última coisa que viu, ele engasgou, olhando para cima para ver que estava sentado na frente de todos. Seus braços estavam firmemente presos atrás das costas.
O líder do culto caminhou na frente dele e sorriu sobre a máscara. Chernobog encontrou seu sacrifício. Salve Chernobog! Ele chamou, ouvindo enquanto o grupo repetia a frase. Jack tentou lutar a dor de sua cabeça lutando contra ele. Você se tornará um dos filhos de Chernobog, o escolhido para viver neste mundo miserável e fazer o que ele quer. O grupo gritou a frase mais uma vez. Jack balançou a cabeça o mais rápido que pôde. Não, não, não! Todos vocês são loucos, me soltem! Ele gritou, soltando um grito de dor, pois seus braços estavam torcidos. O líder riu, virando-se para o grupo atrás dele. Venham, meus irmãos e irmãs. Ajude-me a transformar esse descrente no filho de Chernobog. O grupo cantou a frase, aproximando-se para formar um grande círculo ao redor deles. Louvado seja Chernobog, pois suas mãos manchadas de sangue trarão a salvação para todos nós. Ele nos levará para mais perto de nosso paraíso eterno. Ele é nosso Senhor e Salvador. Louvado seja Chernobog! Louvado seja Chernobog! Ele gritou mais uma vez. Jack ouviu o grupo começar a cantar em uma língua diferente. Ele sentiu seu coração bater mais rápido, observando um dos membros do grupo andar na frente deles com uma bandeja de ferramenta e outros objetos estranhos. A pessoa tirou a máscara, revelando ser Jenny. Ela sorriu pegando uma colher da bandeja. Não é o grande Jack? O grande Sr. Chernobog escolheu você para ser seu filho. Jack balançou a cabeça, lágrimas inundando seus olhos. Eu nunca soube que você seria o único. Não, Jenny, não, por favor, não faça isso. Ele implorou, observando parar na frente dele. Ela riu colocando a mão na testa dele. Salve, Sr. Chernobog. A garota então esfaqueou a colher em seu olho esquerdo, ignorando os gritos de dor que Jack soltou. Ele se contorceu e lutou contra os dois que o seguravam, sentindo seu olho sendo arrancado da órbita. Fique parado, Jack, você vai me fazer te matar. Jenny disse com total calma, enquanto começava a trabalhar no outro olho dele, observando o sangue espirrar e escorrer pelo rosto dele. Ainda ignorando seus gritos e súplicas, o líder entrou, segurando uma tigela de gosma preta e quente nas mãos. Eis a visão de Chernobog, ele gritou, observando Jenny segurar sua cabeça e começar a despejar o líquido parecido com piche dentro de suas órbitas oculares. Jack soltou um grito de dor de gelar o sangue, sentindo a substância transbordar e escorrer por suas pálpebras. Colocando a mão na testa de Jack, o líder começou a cantar a mesma língua dos outros, observando o corpo de Jack ficar flácido e sem vida. Ele observou Jenny segurando um livro aberto em uma passagem de uma língua diferente. Levante-se, grande Sr. Chernobog. Levante-se e tome o recipiente do sacrifício que lhe damos. Entregue-se a este recipiente. Seja um com este recipiente. Levante-se, grande Sr. Chernobog. Levante-se, levante-se, levante-se. Ofegante, Jack se levantou do corpo agora morto de Bob, arrancando a máscara que ele usava como os outros. Levantando-se, ele olhou para o massacre que ele criou. Cada pessoa estava morta. Máscaras arrancadas, gargantas cortadas, entranhas abertas, olhos arrancados, seu capuz e calças manchados de sangue, bisturi na mão. Jack virou-se para a última pessoa viva, Jenny. Beirando a morte, observou enquanto ele pisava acima dela. Sua pele tinha ficado preta, dentes afiados em ponta, unhas longas e afiadas. Ele não era mais humano. Ela sorriu, sangue vazando de sua boca enquanto falava. Libertem-me para o eterno paradeiro, paradeiro. Jack rosnou baixo, dentes à mostra. Vocês não merecem um paraíso. Nenhum de vocês merece. Ele se ajoelhou tirando a máscara do chão. Queime no inferno todos vocês. Jenny observou enquanto ele colocava a máscara, a substância preta escorrendo dos olhos dele para a máscara. Ela agarrou seu tornozelo fracamente, implorando para ser libertada para o paraíso, apenas para vê-lo se afastar dela antes de ir embora para as sombras. Ela chorou, lágrimas rolando pelo rosto, enquanto o chamava antes de seu último suspiro. Acabou de chegar. Um grupo de estudantes foi massacrado no West Point College. A autópsia revela que os rins de todos foram removidos por razões desconhecidas. Muitos acreditam que tem a ver com um suposto ato de seita na escola. O aluno Jack Nichols foi dado como desaparecido, mas hoje à noite, às 9.